Olá, amados, graça e paz. Compartilhar com os amados uma palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que, semelhantemente, esteja bem claro em vossas consciências. Nós temos que sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, né? Porque Ele é o único que foi submisso pela obediência a Deus, Ele alcançou a justiça. Ainda que aqueles que o acusavam de injustiça, ele foi justificado por Deus, porque eles estavam sobre um espírito de engano, porque eles achavam que eram guardadores e cumpridores dos mandamentos e, na verdade, estavam acometidos de desobedecer a todos, porque tropeçavam em algum ponto e estavam acometidos de desobedecer. E aquele que veio à semelhança do homem, por estar submisso a Deus em obediência, ele cumpriu, né? Ele alcançou a ressurreição e a vida eterna. Assim como a palavra nos diz que a letra mata, o espírito vivifica. O primeiro homem foi condenado antes mesmo de desobedecer às instruções de não comer, porque certamente morrerás. Ele já estava destituído da sua glória, porque ele foi feito à imagem de Deus o criou, né, e a semelhança. Ele perdeu a semelhança da qual era possível ele conquistar a glória, né? Assim, quando o Espírito vivificante nos restaura a semelhança para, através da semelhança, alcançar a glória, né? Para alcançarmos, como ele nos disse ontem, honra, glória e imortalidade, porque sem ele, tanto o ímpio como aquele que pratica piedade, a certeza é a primeira morte, né? Mas sem ele não se alcança a ressurreição, a saber, a segunda morte, né? Portanto, cabe a cada um, como ele nos disse na primeira mensagem, persuadir, convencer a todos que somos pecadores e estamos destituídos da sua glória, mas através da obediência pela fé, que só pode ser produzida através dele, sendo maleáveis, guardando os mandamentos num coração de carne e sendo maleáveis, ele aperfeiçoa em nós, né? Ele, através dele, nós alcançamos a salvação e a vida eterna, né? O temor de Cristo, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, né? E muitos têm perdido o temor. Quando se perde o temor, perde a sabedoria, né? E sem essa sabedoria não mantém no amor, né? A Bíblia é clara, os dons de profecia cessarão, né, do conhecimento, mas o amor ele é eterno, né? Porque não podemos simplesmente ensinar. Deus realmente é misericórdia, é benignidade, mas ele usa conforme ele quer, né? E para isso ele confere as nossas atitudes, porque as nossas obras nos acompanham, né? E nós temos que produzir elas somente nós conseguimos através de Cristo. Assim como ele foi cumpridor, através dele, ele nos justifica, ele nos ensina
a andar nos caminhos, as advertências do Espírito, o seu evangelho que acende a lâmpada aos mandamentos, é a luz que nos ensina a viver aqui debaixo do sol, aonde há malignidade, aonde as obras são más, aonde muitos rejeitaram e rejeita esta sabedoria, porque não tem o temor. Se alguém teme, é o princípio de alcançar a sabedoria e andar nos caminhos do Senhor, para que seus dias sejam bons e longos nessa terra e continue eternamente após a primeira morte, aonde a alma será para o alto dos céus, como ele nos disse, investir no alto dos céus, aonde é eterno, porque muitos têm se corrompido do que é terreno e usufrui aqui as riquezas e acabam caindo em suas próprias armadilhas, ciladas, porque a raiz do dinheiro, porque o dinheiro é a raiz de todos os males, é o que ele tem nos falado, porque a Bíblia diz, assim terrível coisa é cair nas suas mãos, como ele disse ali àqueles fariseus, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis vos ajuntar, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu és aquele que adorna o túmulo dos profetas, edifica o túmulo dos profetas e adorna o túmulo dos justos, porque as suas obras eram más e eles rejeitaram aquele que o podia salvar. Assim, todo aquele que conhece essas verdades, que tem uma consciência a respeito da verdade, cabe a exortar a cada um através do Espírito, porque aquele que fala pelo Espírito da verdade não fala de si mesmo, ele fala daquele que o chamou e o enviou. E ele cabe a ele advertir, não por, como ele nos disse, por ódio, Jamais aquele que tem seu espírito tem ódio em seu coração, ele armazena o amor a todo momento, ele perdoa, aquele que os tem ofendido, assim como Jesus nos perdoou naquela cruz e todo aquele que o alcança. Mas ele anuncia porque cabe a ele convencer a todos do seu mau caminho, assim como ele anda em arrependimento a todo momento e se consertando, porque aquele que julga forte, cuide para que não caia, mas é na fraqueza que ele nos aperfeiçoa e nos justifica, nos ensina a viver em obediência, porque o Pai que ama corrige, e todo aquele que faz a vontade do Pai, ele é um irmão e irmã de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho, E cabe exortar, porque aquele que não exorta, aquelas almas que perecerem por não exortação, por omitir a verdade, acaba os seus pecados derramando sobre aqueles que não advertiram. Mas quando nós advertimos, pelo amor, para que as escamas de seus olhos caiam, estes, ainda que aqueles que ouvirem e não aceitarem, que perecerão por não obedecer à verdade, aquele que anunciou não terá culpa. Assim nós devemos proceder todos os dias, advertindo, falando da verdade. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.